com grande satisfação, alegria que eu estou aqui participando do Sarau Antigos Saberes Africanos, uma proposta pedagógica. Agradeço muito ao Instituto Irê de Tradições Afro-Brasileiras por essa oportunidade. Eu me chamo Emanuel, sou Ogan Emanuel de Xangô, do Ilê Axé Ifon. Sou professor mestre em História Comparada, sou professor de História e me dedico, principalmente no campo da pesquisa, ao estudo dos vegetais, à utilização dos vegetais nas religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé. Bom, primeira questão, quando a gente fala de saberes africanos, a gente tem que entender a África não como uma África, mas várias Áfricas, né? A África, o berço da humanidade, é o lugar onde as primeiras tecnologias dominadas pelo homem foram vivenciadas. A África que possui centenas de civilizações diferentes, desde a África do Norte, da parte do Saara, que é uma característica, depois passando pelo Sudão Ocidental, pela África Ocidental, depois passando pela África Centro-Sul, nós podemos notar uma grande diversidade, né? Não somente de ambiente, como de línguas, de culturas, de contribuições. E nós do Brasil, nós da América do Sul e Caribe, nós temos uma relação intrínseca com o continente africano, porque o Brasil foi o país que mais recebeu africanos no mundo no processo da diáspora atlântica dele. Que processo é esse? Foi um processo desenvolvido a partir da Idade Moderna, dos grandes navegações, né, na expansão marítima, onde os europeus começaram a ocupar outros territórios e empresaram uma grande escravidão, uma grande empresa escravista, né, que desse conta a fazer com que essas colônias funcionassem com a mão de obra escrava. E essas culturas foram trazidas para o Novo Mundo, né? O Novo Mundo podemos compreender como Américas e Caribe. Quando vieram esses africanos, eles trouxeram uma cultura que data de mais de 10 mil anos, né? Mas, a rigor, o que é importante salientar é que esses povos trouxeram saberes milenares, né? Saberes milenares que foram invisibilizados, eles foram desconsiderados, né? O mundo ocidental, o mundo europeu, o mundo etnocêntrico, fundado pela civilização greco-romana, né? Ele sempre fez de tudo para desconsiderar os saberes africanos, os saberes tradicionais africanos, apesar desses saberes terem possibilidade, inclusive, o desenvolvimento das suas empresas econômicas, né? Sem a mão de obra, sem o conhecimento tradicional africano, a colonização no Brasil, por exemplo, ela não existiria, né? Não seria possível, né? Então, como eu me dedico mais ao estudo da utilização dos vegetais nas religiões afro-brasileiras, eu gostaria de desenvolver um pouco desse potencial que nós temos aqui. Nós temos a compreensão, por exemplo, que quando falamos de povos que aparentados linguisticamente nos iorubás, né, ou seja, descendentes de uma civilização fundada em Ilê Ifé por Odudua, né, o umbigo do mundo, Ilê Ifé, que deu margem, que deu origem aos vários reinos que ainda existem na região onde hoje se situa a Nigéria, Benin, parte do Camarões e Togo, que deu início a uma civilização, né? A civilização iorubá, ela traz o conhecimento dos vegetais de uma forma muito apurada, de uma forma muito erudita, né? Poucos são as culturas que conseguem somar tanto conhecimento como os iorubás em relação à utilização dos vegetais. Bom, quando esses africanos advindos de terras de iorubás vieram para o Brasil, eles trouxeram toda uma tradição relacionada ao culto a Ossan, que é o orixá das folhas, que é o orixá, o grande senhor do encantamento, o senhor da cura, o senhor dos remédios, né? E o senhor
da magia em si, né? Ossan, na realidade, ele é o senhor da transformação, né? A partir do uso das folhas. E essa presença de Ossan na tradição iorubá, ela é fundamental, né? As divindades, os deuses iorubás, eles não são cultuados senão a partir da utilização inicial das folhas, né? Existe o ditado Kossi-Ewe, Kossi-Orixá, ou seja, sem folha, sem orixá. Se você não dá o tratamento devido, se você não coloca o elemento vegetal nos atos, na liturgia de culto aos orixás, você não consegue desenvolver a sua liturgia. Então, a partir daí, o Iorubá, os povos iorubás, e no candomblé nós temos muito isso, a utilização das folhas, ela pode se dividir em diferentes formas de classificação, tá? Existem folhas que são heró, folhas da calma. São folhas que têm característica de trazer a calma, de trazer o equilíbrio. Enquanto existem folhas que são da agitação. Euegum, Eueró da calma. Euegum, folhas da agitação. Aqui, por exemplo, nós temos a macaçá, nós temos a colônia, nós temos o manjericão, né? Que são folhas de heró. São folhas que nos trazem o bem-estar, o equilíbrio mental, o equilíbrio do corpo e bons pensamentos, pensamentos leves, né? Calma, né? Um bom sono, uma boa saúde. Mas se a pessoa ficar somente usando, e aí está a grande sabedoria entre os iorubás na utilização das folhas, só usando esse tipo de folha, com o tempo ele vai ficar muito parado, ele vai ficar muito neutralizado. Então ele precisa de uma combinação desses elementos de calma com elementos de agitação. Existe então essa classificação que divide entre heró e gum. Existe também a classificação que faz com que as folhas tenham sexo. Existem as folhas femininas e existem as folhas masculinas. As folhas masculinas, elas são alongadas. E as folhas femininas, elas são arredondadas. Existe também a identificação das folhas quanto o seu habitat, né? Então tem espécies vegetais que são relacionadas às grandes florestas, às grandes matas, né? Que geralmente são os jiguis, as árvores, né? E essas árvores desempenham funções muito grandes no culto aos orixás e também na promoção da saúde, né? Nós temos, por exemplo, o iroco, nós temos o acocô, nós temos o birreiro, o ipeçã, né? Nós temos o mariô, né, que é o iguiopé. O mariô na realidade é a folha, né? Nós temos também as espécies que são que medram mais numa próxima terra, né? Elas não são nem arbustivas, elas são temporariamente, elas ocupam determinados espaços e elas são utilizadas também em grande quantidade pela tradição iorubá. Cada palavra, cada folha pode ter diferentes nomes, né? E aqui eu vou citar uma fala de Verger, de Pierre Verger, né? Quando ele fala assim: na terra iorubá, a nomeação das plantas leva em conta seu cheiro, sua cor, a textura das suas folhas, sua reação ao toque e a sensação provocada por seu contato, entre outras. Já adiante, José Flávio Pessoa de Barros, o Babalorixá, né, já fez sua passagem, já não está mais entre nós, mas ele desempenhou um papel muito grande no estudo das folhas, dos vegetais. Ele disse um dia: a importância fundamental das plantas, enquanto elementos imprescindíveis às práticas religiosas afro-brasileiras, ao mesmo tempo que evidenciou-se uma medicina alternativa destinada a promover o bem-estar físico e social dos participantes dos terreiros. Ou seja, a questão
do culto, a questão da afirmação espiritual desse povo, descendente de lei e fé, dos iorubás, né, que aqui se estabeleceram em nações de candomblé, se alia também à própria sobrevivência, à própria saúde desses segmentos. A questão que também é importante a gente salientar que quando a gente fala dos vegetais na tradição africana, em especial na tradição descendente dos iorubás, a divina dos iorubás, é a cultura que eles têm do sincretismo, ou seja, a troca de saberes, né? A possibilidade do diálogo entre diferentes culturas, né? Então já existia, muito antes disso, já existia uma outra diáspora. Antes dessa diáspora atlântica que atravessou o oceano, já existia um fluxo migratório forçado também, que levava mão de obra escravas, mas só que em direção à rota do Saara, né? Era uma diáspora transsaariana em direção ao Mediterrâneo e em direção ao Oriente Médio, tá certo? Que não foi pequena, certo? Enquanto os europeus transportaram 11 milhões através do Atlântico, em relação à diáspora transsaariana, foram transportados 4 milhões de vidas. Muitas das espécies que são tidas como asiáticas, na realidade não são asiáticas, são africanas, tá? Mas é certo, né? Podemos falar da banana, podemos falar do cravo, podemos falar da canela, podemos falar da noz moscada, que realmente vieram em fluxos de comércio e atravessarem muito antes dos europeus chegarem nas costas africanas. Esses gêneros já eram comerciados e eram utilizados e foram incorporados, né, nas práticas religiosas e nas práticas alimentares dos povos africanos, muito antes do europeu chegar nas costas africanas. E aí é importante dizer que o saber tradicional africano foi fundamental para a afirmação dos seus valores civilizatórios, ou seja, para o vigor da continuidade da sua cultura, inclusive a partir da religião. O outro elemento dentro que a gente pode destacar, quando a gente fala dos saberes tradicionais, de que forma que esses saberes tradicionais aqui no Brasil tiveram continuidade, como que foi possível a continuidade, existe também a introdução de espécies. E aí existe um trabalho a ser feito, né, que ainda não foi traduzido, de que maneira, por exemplo, espécies como o acocô, como o orobô, né, espécies como o atarê, chegaram nas nossas terras, né? Provavelmente através do comércio, né, com a África, já feita por negros libertos. Esse saber tradicional, ele foi negligenciado, é claro, né, historicamente, mas a força deste saber é muito grande, né? E ele se fez valer e está vencendo, porque hoje, em 2009, por exemplo, não faz muito tempo, né, 12 anos atrás, foi a primeira vez que o sistema único, o sistema de saúde do nosso país reconheceu a utilização de determinadas espécies vegetais na prática, na atenção, promoção à saúde, né? Então, o uso das plantas medicinais, ela passou a ser regulamentada, principalmente a partir do RENISSUS, do Ministério da Saúde, com uma lista de 71 espécies. Existe esse marco que é importante, que a gente destaca o vigor, né, a expressão clara, histórica desse saber tradicional, principalmente relacionado às questões vegetais. E o segundo momento que eu gostaria de destacar aqui para vocês, de estabelecer esse diálogo, eu acho que sempre é uma troca, eu acho que a gente tem muito a pesquisar, a estudar, é a inserção desses saberes tradicionais, o reconhecimento desses saberes tradicionais
enquanto práticas integrativas e complementares de saúde, né? O programa de práticas integrativas e complementares de saúde do Ministério da Saúde contempla 29 tipos de práticas, né? A medicina tradicional chinesa é reconhecida. A medicina tradicional hindu, a Ayurveda, a ciência da vida, é reconhecida. A homeopatia de Hahnemann é reconhecida. A constelação familiar é reconhecida, né? Dentre outras tantas práticas são reconhecidas, mas o saber tradicional indígena, o saber tradicional africano ainda não conheceu o status, não conseguiu o status de reconhecimento enquanto práticas integrativas e complementares de saúde. Isso nos impõe ao necessário debate, a necessária causa desse reconhecimento. Só para desfechar, tentar encerrar minha fala, quando eu busquei aqui trazer a importância desse saber tradicional, principalmente no que tange a questão dos vegetais, é que nós temos que ter um olhar mais apurado sobre o vegetal, sobre a horta, a necessidade de termos de espaços verdes nas nossas casas, dos nossos terreiros, dos nossos espaços, lugares públicos, nossos lugares coletivos, né? Por quê? Porque o saber tradicional africano assim nos ensina, né? Então, eu agradeço e muito, né, a oportunidade de estar aqui, né, ao ITAB, a Mãe Nara, pelo convite. Me coloco à disposição para a gente desenvolver esse tema, o que for necessário. Eu acho que existe um universo enorme para ser estudado, para ser pesquisado. Cada folha dessa aqui traz, né, um potencial enorme, né? A macaçá, por exemplo, ela pode ser utilizada, inclusive medicinalmente, com exceção das parturientes, né? As mulheres grávidas que não devem utilizar essa folha, porque ela é abortiva. Mas existe um potencial a ser desenvolvido aqui que ultrapassa o próprio povo de terreiro, né? A contribuição que nós temos enquanto tradição, saber tradicional africano, na promoção da saúde do povo, né? Então eu acho que nós temos um legado a dar, basta a gente dar uma atenção maior a esse tema. Eu agradeço a atenção. Se for arrancar a folha, peça algo ao seu dono. Não a desperte do sono se não for para seus sonhos realizar. Pense que tu também é folha, e se alguém na encolha vem você do mundo arrancar, tu também terá um pouco do corpo meio oco, porque sua alma não souberam despertar. A folha dorme, mas tem dono. Não a desperte do sono, se não for para seus sonhos realizar. Thaís Joiá, autora do livro Poesia de Terreiro.